Porta adentro leva-nos esta semana ao Museu de Lisboa Teatro Romano, situado na Rua de São Mamede, mais um equipamento cultural sediado no território da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Antes de se chamar Lisboa, esta cidade foi de romanos e árabes e recebeu nomes que estes povos lhe quiseram dar. Olisipo ou Olisipona são marcas indiscutíveis na formação da palavra Lisboa. Felicitas Julia Olisipo, assim se chamava Lisboa no tempo do Imperador Augusto, e quem chegava do Tejo era este imponente edifício, este imponente teatro que se via em primeiro lugar. Datado do século I depois de Cristo, tanto o teatro como grande parte de Lisboa fica soterrada pelo terremoto de 1755. É na década de 60 do século XX que grande parte deste teatro, que estava escondido debaixo de casas, é posto a descoberto. As escavações arqueológicas levadas em várias campanhas permitiram recuperar esta história da velha Olisipo, e é com Lídia Fernandes, arqueóloga e coordenadora do Museu de Lisboa Teatro Romano, que vamos embarcar nesta viagem, que é também uma viagem no tempo. Encontramos-nos no Museu de Lisboa Teatro Romano. Este monumento romano, construído nos inícios do século I depois de Cristo, é o único teatro romano em Portugal musealizado. Existe um outro em Brácara Augusta, atual Braga, mas que é mais tardio e não se encontra totalmente intervencionado arqueologicamente. Mas qual é a importância destas ruínas no centro histórico da nossa cidade de Lisboa? É um testemunho dos mais importantes que atestam a relevância desta cidade no longínquo século I depois de Cristo. E quando os romanos aqui chegaram, já encontraram um povoamento estabelecido, mas é de facto a conquista da cidade e a sua nobilitação enquanto tal, atribuindo-lhe a designação de Felicitas Julia Olisipo, que a vai integrar em todo o Império Romano com as ligações económicas que então estavam já estabelecidas. A cidade romana de Lisboa era um entreposto comercial dos mais importantes, muito importante sobretudo quando se dá a conquista da Britânia e o comércio se passa a fazer também pela fachada atlântica. Mas o que é que nós temos aqui? Temos aquilo que resta, aquilo que se conservou deste grande monumento romano. Um monumento romano que está muito truncado na sua planta original, porque a cidade de Lisboa é uma cidade viva, em constante transformação e, portanto, este edifício romano do século I, quando deixou de estar em funcionamento, foi sendo sucessivamente reaproveitado para outras construções e ele foi abandonado no século V, finais do século V depois de Cristo, mas até hoje ele foi sendo transformado, remodelado e todas as pedras que o constituíam foram reaproveitadas nesta cidade atual. Todos estes testemunhos são extremamente importantes para compreendermos a razão de algumas das soluções urbanísticas desta zona da cidade, e há, de facto, ainda muitos edifícios atuais que reaproveitam nas suas fundações, nos seus alicerces, este grande monumento romano. E quando eu digo grande, era mesmo muito grande. E porquê? Porque sabemos hoje que este enorme edifício, constituído por bancadas que se encostavam na encosta natural da atual colina do Castelo de São Jorge, chegava a dar para uma capacidade de cerca de 4.000 espectadores. 4.000 pessoas que assistiam a espetáculos aqui no Teatro Romano de Lisboa. Aquilo que se conserva não é muito, é preciso fazer um grande esforço de imaginação, mas é de facto extremamente relevante para nós, hoje, no século XXI, conservar esta pérola da cidade que marca uma das fases mais importantes da sua história. E aqui temos uma prova de que nada se perde e tudo se transforma.
nesta fachada, neste alicerce de finais do século XVIII e inícios do século XIX, construído, que pertence a uma habitação que foi construída depois do terremoto de 1755, podemos ver estes círculos que mais não são do que colunas colocadas em posição horizontal, ou seja, estas colunas do antigo teatro romano que já estavam em desuso, estavam abandonadas no local, foram aproveitadas, pura e simplesmente, para fazer parte deste alicerce do século XVIII. Foi só com o início das intervenções arqueológicas neste local, a partir de 1964, que grande parte daquilo que nós hoje podemos ver foi sendo colocada à vista. O Museu de Lisboa Teatro Romano tem continuado a fazer várias campanhas de escavação, essencialmente no interior do próprio museu, que documentam uma reutilização enorme desta antiga construção do século I. Encontro-me em cima do alicerce de um muro que detinha um nome muito estranho, era o muro do Proscaénio, e este muro tinha cerca de 1 metro de altura e era a estrutura que separava a zona dos atores, que ficavam para sul, no palco, e a zona dos espectadores, que ficavam nesta zona semicircular correspondente à plateia dos nossos dias. E tenho aos meus pés uma estátua de Sileno, é uma réplica, não é uma estátua verdadeira, é uma réplica de uma semidivindade que dava o nome de Sileno, que era um velho bêbado que acompanhava o deus Dionísio, o deus do vinho. E este tipo de esculturas decorava naturalmente os espaços teatrais. Infelizmente, as esculturas que nós hoje conservamos no Museu de Lisboa Teatro Romano são muito poucas, e a razão é muito simples, é porque este tipo de esculturas feitas em mármore, numa pedra bonita e apelativa, foram aproveitadas no século XVIII e no século XIX para serem derretidas e assim fazerem cal, que ajudou na reconstrução da cidade depois do terremoto de 1755. Encontramos-nos no interior do Museu de Lisboa Teatro Romano e este edifício só por si tem uma longa história. Provavelmente terá sido construído ainda nos finais do século XVI, mas depois aqui esteve instalado o celeiro da Mitra, pertença do Cabido da Sé. Entretanto, já nos inícios do século XIX, instalou-se aqui uma fábrica de malas, uma das mais importantes do país. Era a fábrica de malas Teodoro dos Santos, que exportava para todo o país, continente e ilhas, e igualmente para Angola e Moçambique. Teodoro dos Santos foi um dos empresários mais importantes da cidade, dessa altura, e esta estrutura metálica que nós vemos no telhado foi amplamente aproveitada quando se fez a adaptação deste espaço a museu, o que aconteceu em 2001. Igualmente, este piso, este mezanino onde nós nos encontramos, corresponde de facto a uma alteração do edificado original que data precisamente dessa altura. Portanto, é um testemunho da Lisboa industrial dos inícios do século XX que tentámos manter neste projeto de arquitetura de remodelação do espaço onde hoje se encontra o Museu de Lisboa Teatro Romano. Mas, recuando ainda mais no tempo, o que nós podemos imaginar que seria aqui, neste preciso local, em época romana. Ora bem, o Teatro Romano, onde nós estivemos há pouco, situa-se do lado norte da Rua de São Mamede, mas do lado sul dessa rua, onde está atualmente o museu, também existiam dependências que pertenciam ao teatro. E o que é que aqui existia? Existiam grandes patamares, grandes terraços que iam vencendo o desnível até um nível inferior.
Esses patamares, por sua vez, eram aproveitados para criar zonas de recreio, zonas onde a população da Lisboa romana se podia reunir antes dos espetáculos e quando eles terminavam, e, portanto, esta mesma fachada que nós temos aqui do meu lado esquerdo seria mais ou menos precisamente aquilo que aqui está. Se nós olharmos para aquele desenho do fundo, onde se encontram aquelas colunas abertas para o rio, viradas para o rio, podemos pensar que esta seria uma imagem deste mesmo local se recuássemos há cerca de 2000 anos. Caio Primos era um sacerdote de culto imperial e, pelos vistos, teria tanto dinheiro que resolveu oferecer à cidade de Lisboa, de época romana, a renovação desse muro que separava a zona dos atores da zona dos espectadores. Esta inscrição que corria ao longo deste muro, um muro articulado em vários nichos, documenta-nos, de facto, esta novidade que terá marcado a cidade de Felicitas Iulia Olisipo no ano 57. Mas estas pedras revelam-nos ainda mais alguns aspectos. Por um lado, porque o ano 57? Porque, nesse mesmo ano, o imperador de então, que era o malfadado imperador Nero, tinha mandado inaugurar em Roma, a capital do Império, um anfiteatro mandado por ele construir em madeira. Portanto, apesar de Olisipo estar muito longe de Roma, as notícias chegavam aqui rapidamente e, portanto, este nosso conterrâneo, o Caio Primos, resolveu inaugurar a obra de remodelação da parte central do teatro, exatamente no mesmo ano que o imperador Nero, em Roma, mandava construir um anfiteatro em madeira. Encontramos-nos no interior do Museu de Lisboa Teatro Romano, numa área arqueológica que foi intervencionada em 2001 e se prolongou até 2011. E o que nós encontramos aqui, exatamente por baixo da atual recepção do museu, foi uma estrutura romana que depois foi aproveitada no século XVII para aqui instalar uma habitação. Esta parede enorme que nós temos aqui, do meu lado esquerdo, é a estrutura que suportava a fachada cênica, uma estrutura enormíssima que teria mais de 16 metros de altura e que se encontra visível aqui no interior do museu por cerca de 21 metros. E esta parede foi exatamente aproveitada para conter aqui no seu interior uma habitação do século XVII, que se encostou a esta parede e depois prolongou-se também para sul. Como já disse, nada se perde, tudo se transforma e desde os patamares de época romana que estiveram aqui localizados há mais de 2000 anos, passando por uma habitação do século XVII e atualmente com a recepção do museu dos inícios do século XIX e que continua aberto até hoje, temos esta sucessão de camadas históricas que nos contam um bocadinho da história da cidade de Lisboa. Continuamos no Museu de Lisboa Teatro Romano, encontramos aqui no terraço, um terraço magnífico dos inícios do século XIX e que tem uma vista magnífica também sobre o Rio Tejo. E aqui conseguimos perceber perfeitamente a razão de se ter escolhido este local para a construção do Teatro Romano de Felicitas Iulia Olisipo. O teatro poderia ter sido construído num sítio plano, mas em época romana optou-se por o encaixar na encosta, na atual colina do Castelo de São Jorge, exatamente porque o teatro era muito mais do que um edifício de espetáculos. O teatro, em época romana, era um edifício de propaganda do próprio Império. Quem chegava à cidade por barco e via esta enorme construção
que se implantava a meia encosta, percebia de imediato que estava a chegar ao Império Romano. Apesar de a cidade estar localizada nos confins do Império, na província mais ocidental, não deixava de ser romana. Estar aqui ou estar em Roma era quase a mesma coisa. A administração era a mesma, a língua era a mesma, as normas sociais eram as mesmas e os edifícios públicos, como o Teatro Romano, eram também muito semelhantes entre si. Agora encontramos-nos fechados. O museu está fechado, como todos os museus, mas aqui fica o convite para quando abrirmos de novo portas, para visitarem o Museu de Lisboa Teatro Romano, o sítio arqueológico, os vários espaços do museu e também poderem aproveitar para comprar algumas das publicações que o museu tem produzido ao longo dos últimos anos. A revista do próprio museu, a revista Scaena, mas também outros livros que são o resultado de várias exposições temporárias que o Museu de Lisboa tem levado a cabo.